Eu estou aqui novamente na segunda aula, então, sobre as runas e o oráculo das runas, que faz parte do trabalho que eu tenho feito, da leitura das runas para as pessoas interessadas em saber quais energias circundam a sua situação de vida, o lugar onde vive, seus familiares, ou seja, todas as situações. No Brasil, como eu mostrei na aula anterior, nós estamos muito acostumados com a leitura dos búzios, né? Das conchas de búzio, por causa da cultura afro-brasileira, e também algumas pessoas conhecem bastante a tirada dos hexagramas do I Ching, porque durante o final dos anos 60, dos anos 70, entrou essa cultura chinesa, né, oriental no Brasil, na América em geral. Então as pessoas conhecem muito pouco as runas, que são fantásticas, e eu me adequei às runas porque, como eu sou descendente de europeu e a maioria das pessoas aqui, né, são descendentes de europeus também, tirando, né, os afrodescendentes, os indígenas, tem uma parcela muito grande, nós acabamos ficando sem a nossa cultura original, que foi recuperada muito no trabalho do Tolkien, né, quando ele fez O Senhor dos Anéis e o Hobbit. O intuito dele era recuperar essa cultura ancestral da Europa, como veio também nos Vingadores, né, na questão do Thor, do Odin, do Loki, que nós, europeus, ficamos sem o acesso a esse tipo de informação. Então vamos entender um pouco mais. Se você assistiu Os Vingadores, você ouviu muito falar sobre a Yggdrasil, né, que é a árvore que contém os 9 reinos, e dentro dessa árvore, que é o reino cósmico, como funcionam os diferentes níveis de energia do universo. E Odin, o pai do Thor, que aparece ali, ele queria ajudar a humanidade, então ele teve que pagar um sacrifício. Ele ficou pendurado numa árvore durante 9 dias e 9 noites, e nesse período ele acabou recebendo as runas. Ele recebeu primeiro nesse formato, que são as 9 linhas, e dentro dessas 9 linhas se formam a fragmentação de todas as runas. Então a gente tem que entender que, como eu mostrei naquele outro símbolo, o universo funciona nesse padrão que a gente chama de vetor torus de energia. Tudo que a gente vê no universo funciona assim, ó, uma semente de pinha, uma árvore, tudo no universo funciona nesse padrão que foi revelado para Odin, como ele funciona. Exatamente por isso, né, que ele ficou na árvore, e a Yggdrasil então representa todo esse modelo cósmico da energia que circula todas as coisas que existem, da gente ao nosso planeta, as árvores, tudo que existe. Então, chegando nas runas, o Odin ficou pendurado na árvore, que simbolizaria então para nós, né, como eu mostrei anteriormente. Deixa eu abrir aqui. Ele ficou no centro, e dali ele conseguiu enxergar quais são as variações dessa energia, e recebeu então as 24 runas, que na próxima aula eu vou explicar com mais detalhes. Elas são um alfabeto, né, que se chama Futhark, porque é o nome das primeiras letras que compõem o alfabeto. Então esse alfabeto está dividido em 3 grupos de 8, cada 8 letras representam então um estágio do nosso crescimento. Primeiro o crescimento físico, depois o crescimento mental, emocional, e depois o nosso crescimento espiritual. E ele simboliza então a nossa jornada de vida, do nascimento, o que a gente precisa aprender do ponto de vista material para conseguir ter uma vida estável, boa, do ponto de vista emocional para ter boas relações com as pessoas, e espiritual para ter realização na nossa jornada aqui. Então na próxima aula eu vou explicar mais para vocês como funciona então a tirada das runas, como é cada uma delas. Existe um curso que eu tenho, que é o curso de runas, onde vocês vão poder entender cada uma delas, o significado delas, ou seja, é muito mais amplo do que essas 4 aulas, que são aulas que eu estou dando para quem participa da leitura. Porque muita gente às vezes vai tirar um tarô, ou vai tirar os búzios, ou o I Ching, ou mesmo as runas, e não entende o que está acontecendo. Aí você fica simplesmente com a observação daquele oraculista que tirou. Eu já tenho esse outro método, que é deixar a pessoa entendendo o que está acontecendo, para poder ela mesma interpretar melhor as runas
e poder ter essa autonomia, porque esse é o propósito. Até a próxima aula.